Você tem medo de demônios, medo do capeta, medo do mundo espiritual? Tem gente que tem medo de assombrações, de fantasmas, até de assistir filme de terror. Aliás, de histórias envolvendo o terror. Você sabia disso? Meu nome é André Luiz, eu trabalho com libertação, guerra espiritual, guerra com o capeta, já tem 18 anos. Durante todo esse tempo, eu precisei superar o medo das coisas espirituais e já me deparei com muitos casos onde o medo do capeta, do mundo espiritual, assombrou muitas pessoas. Eu devo admitir que existem situações envolvendo o mundo espiritual, a guerra, a expulsão de demônios, que é de dar medo, meu amigo. Certa vez eu fui chamado para ajudar numa situação de um jovem que havia ficado terrivelmente endemoniado. Esse jovem quebrava. Esse jovem estava endemoniado, as pessoas não sabiam se era demônio, se era o uso de entorpecentes ou se era algum problema psiquiátrico, mas acontece que aquele jovem estava tão forte que ninguém conseguia segurar. Juntaram 6 homens para controlar aquele rapaz e ninguém conseguiu segurar aquele jovem. Ele ficou ali, rapaz, com uma força descomunal. Dizem que ele chegou a pegar um carro, um Fusca, e levantar o carro. Tamanha era a força. E pela suspeita de que era demônio, chamaram ao pobre coitado aqui. E eu pude chegar. Quando eu me deparei com aquele jovem, quando ele me viu, ele logo correu para dentro de casa dizendo: esse homem eu não quero aqui, vai embora. E ele correu para o quarto dele. Então a suspeita de que se tratava de uma força espiritual do mal aumentou. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso de ver aquele jovem que ninguém conseguia controlar, nervoso ao me ver, dizendo que não queria um contato comigo e se trancando dentro de um quarto. E ali eu tive certeza que se tratava de uma força espiritual do mal. E eu entrei ali com medo, devo admitir, receoso também. Consegui entrar no quarto dele, ele estava dormindo. Do nada dormiu, que coisa maluca, né? Detalhe, o jovem estava todo machucado, ensanguentado devido à força, à violência, às tentativas que fizeram de conter aquele jovem. Haviam policiais ali dando o apoio. Realmente algo assustador. No quarto onde ele estava, haviam armas. Fazia com que a segurança aumentasse em torno daquilo. Mas ali eu pude orar, enfrentei aquele medo, coloquei as minhas mãos sobre ele e repreendi aquela entidade maligna no nome de Jesus. Ele se chacoalhou todo e o demônio o deixou. Imediatamente aquele jovem desmaiou, dormiu. No dia seguinte, fui procurado por aquele jovem na igreja. Ele teve uma experiência com Deus que marcou a vida dele. E ele queria conhecer, saber o que tinha acontecido com ele. E ele foi lá na igreja me procurar. Era um sábado à noite. Foi um dia maravilhoso. Mas olha só o que aconteceu. Quando ele chegou naquela igreja, pediu oração novamente. Comecei a orar por ele, junto com um discípulo. De repente, ele já começou a ficar agitado, endemoniado, rangendo os dentes. E ele falava assim para mim: André, ele está aqui e ele vai me pegar. E ele está me pedindo para que eu dê um soco na sua cara. Olha, eu confesso que quando ele disse aquilo, dentro de mim eu fiquei com medo. Mas não podia demonstrar nem para ele e nem para o discípulo que estava comigo. Eu virei para ele e falei: não vai me dar um soco na cara não, rapaz. Eu falei: no nome de Jesus, você está repreendido. Quando eu disse isso, aquele homem levantou seus punhos. Aquele homem que era forte, aquele homem que tinha levantado um Fusca, ele fez assim, ó. Caiu de joelho no chão, meteu as 2 mãos naquele chão, estourou a mão, espirrou sangue. E ali eu expulsei aquele demônio, mesmo sem colocar as mãos nele, na autoridade do nome de Jesus, é claro, não é nada humano. Aquele demônio saiu do jovem e o arremessou. Ele foi jogado, bateu a cabeça na parede e meio que caiu ali, aparentemente desmaiado. Quando ele recobrou a consciência, ele era outra pessoa. Fiquei muito feliz de ver o poder de Deus agindo na vida de uma pessoa, transformando imediatamente a cara do cidadão, o rosto dele havia sido mudado completamente. Essa experiência foi bem sucedida, fui marcado pelo poder de Deus, mas tenho que admitir, eu tive medo, porque a figura demoníaca era assustadora, mas eu consegui contornar aquele medo. Porém, hoje, uma das coisas que mais assombram as pessoas é o medo do mundo espiritual, é o medo do capeta,
Uma vez eu fui abordado na minha casa por esse pessoal. Existem algumas religiões que batem de domingo de manhã na sua casa para falar da religião deles, com todo respeito à religião. E ali aquela pessoa começou a querer me evangelizar. Eu disse que eu já era de uma igreja, e quando eu falei que eu já era de uma igreja, aí que a pessoa aumentou e eu não consegui despachar aquela pessoa. E quando começou ali o discurso, eu mudei a estratégia. Eu disse assim: olha, eu sou uma pessoa que venho de um contato forte com a feitiçaria. Rapidinho eu já percebi que um olhou para a cara do outro, o medo ficou estampado em suas faces e eles logo disseram: ó, temos um compromisso, e foram embora. Ou seja, eles estavam com medo de evangelizar alguém que já teve contato com o ocultismo. Uma vez eu fui orar por uma pessoa que estava também com um problema sério de endemoniamento, vivia ficando endemoniado, era endemoniamento violento, e eu levei um discípulo comigo. E o demônio olhou para mim e falou assim: você vai me tirar daqui? Ok, mas eu vou entrar na vida do teu discípulo. E eu percebi logo que o menino ficou meio preocupado, e ali eu já entrei, já expulsei aquele demônio. Ok, o menino ficou meio assim. Aí teve uma segunda visita, o menino não quis mais ir comigo, porque infelizmente o sofisma do medo chegou até ele. É muito comum medo do mundo espiritual. Pessoas que se cruzarem com um gato preto, supersticiosas, já vão ficar com medo. Pessoas que não se relacionam com determinadas pessoas cujas religiões mexem com as forças espirituais. Por quê? Porque o medo assombra muita gente. Eu conheço, você conhece também, muito crente cristão que tem medo do demônio. Crente que tem medo de expulsar demônios. Tem gente até que tem medo, rapaz, de assistir os meus vídeos. É mole. O desafio de todo cristão é superar o medo do mundo espiritual, principalmente o medo dos demônios. Como é que você supera o medo do capeta? Primeiramente, você precisa, de fato, ser um cristão genuíno, ter uma experiência verdadeira com Deus. Porque Jesus disse aos cristãos que eles pisarão em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo e nada vos causará dano algum. Pisar em toda a força do diabo, rapaz, às vezes assusta, mas funciona. Vale lembrar que precisa, de fato, ser um cristão. A Bíblia diz lá em Atos 19, versículo 13 para frente, a experiência ruim que alguns homens, alguns judeus exorcistas tiveram quando foram tentar expulsar um demônio. Eles chegaram no demônio e disseram: em nome de Jesus a quem Paulo prega, demônio, sai. E o demônio virou e falou: olha, conheço Jesus, sei quem é Paulo, vocês quem são? Diz a Bíblia que o capeta deu uma surra naquela rapaziada. Então, é o que eu digo, precisa de fato estar com Cristo. Muitas pessoas caminham longe de Deus e são inseguras quando se deparam com o mundo espiritual. Outra coisa que precisamos para o sucesso no confronto com os espíritos malignos é o revestimento do poder de Deus. A Bíblia diz em Atos 1:8, Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, quando somos revestidos do poder do alto, não tem demônio que consegue bater de frente conosco. Outra coisa muito importante que precisamos ter, o temor de Deus. Porque quando nós temos temor, nós escolhemos viver uma vida de santidade na presença de Deus. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãos nos dias atuais caminham no pecado e no mundo espiritual ficam expostas. E no mundo espiritual, como elas sabem que os demônios conhecem seus pecados, então essas pessoas se acovardam e ficam mesmo com medo do capeta. O último destaque que eu faço é que um cristão precisa ter coragem. A Bíblia diz que o justo é intrépido como um leão. Precisa ter coragem para pegar o capeta pela orelha. Um cristão genuíno tem todo esse aparato. Você sabe que uma das principais características e habilidades do cão é acusar. O diabo é acusador. Ele sempre vai te apontar o dedo nos seus pecados do passado. Ele vai dizer assim: você, quem é você, rapaz? Você não é nada. Você faz isso, faz aquilo outro, ou fez. Agora, um cristão precisa se levantar, se afirmar na identidade que ele tem de Deus e ter coragem e enfrentar o mal, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Rapaz, não tem cabimento. Como é que um cristão que tem a tarefa de expulsar demônios vai ter medo do capeta, rapaz?
Depois que você assistiu esse vídeo, não é mais para ter medo do capeta, hein? Não é para ter medo. Pode passar na encruzilhada, pode entrar no cemitério, entendeu? Pode orar por pessoas que se envolvem em religiões que buscam as forças das trevas. Não pode ter medo. E acima de tudo, não tenha medo de expulsar demônios, porque somente um cristão verdadeiro tem autoridade para expulsar demônios. Falando em expulsão de demônios, logo eu vou fazer um vídeo aqui ensinando sobre isso, entendeu? Eu já vou terminar isso aqui antes que você fique com medo, hein? Até o próximo vídeo.